Olá, tudo bem? E hoje eu vou te contar um pouco sobre a vida e a obra de Platão, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Platão nasceu em Atenas por volta de 427 a.C., num mundo onde a filosofia estava apenas engatinhando. Ele acreditava que a mente humana estava presa atrás da porta da ignorância, incapaz de enxergar a verdadeira realidade. Seu verdadeiro nome era Aristócles, mas ele ficou conhecido como Platão por causa de seus ombros largos. Ele era um jovem atlético e interessado por política, mas sua vida mudou quando ele conheceu Sócrates, um sábio que andava pelas ruas fazendo perguntas aos cidadãos sobre a virtude, a justiça, o conhecimento e outros temas importantes. Platão acreditava que as coisas no mundo físico eram apenas sombras das formas ideais, conceitos perfeitos que residiam em um reino transcendente. Ele considerava a filosofia como a chave que poderia nos conectar a esse mundo das formas, nos libertando das correntes da ignorância. Platão ficou fascinado pelo método socrático de ensinar através do diálogo e da ironia, e tornou-se seu discípulo fiel. Ele acompanhou Sócrates em suas andanças pela cidade e registrou seus pensamentos em vários livros, chamados de diálogos socráticos. Esses livros são as principais fontes que temos hoje sobre o que Sócrates pensava e dizia. Platão ficou muito abalado quando Sócrates foi condenado à morte pelos governantes de Atenas, acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. Ele viu seu mestre beber um veneno mortal, sem perder a calma e a dignidade. Esse acontecimento marcou profundamente Platão, que passou a criticar a democracia ateniense e a buscar uma forma de governo mais justa e sábia. Platão viajou pelo mundo antigo em busca de novos conhecimentos. Ele visitou o Egito, a Sicília, a Itália e outros lugares, onde entrou em contato com diferentes culturas e tradições. Ele também estudou matemática, geometria, astronomia e outras ciências. Platão fundou a Academia de Filosofia e Política, que durou mais de 900 anos, uma escola de que se tornou um marco na história do pensamento humano. Lá, ele compartilhou seu conhecimento com discípulos e incentivou a busca pela sabedoria. Platão usou a dialética para desenvolver sua teoria idealista, que é uma das mais famosas e influentes da história da filosofia. Segundo Platão, existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo que percebemos pelos nossos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Esse mundo é composto por coisas materiais, mutáveis e imperfeitas, que só nos dão uma aparência da realidade. Para Platão, o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido no mundo inteligível, pois as ideias ou formas são imutáveis e universais. O conhecimento sensível é falso ou ilusório, pois as coisas materiais são mutáveis e particulares. Platão usou uma famosa alegoria para explicar essa diferença: o mito da caverna. O mito da caverna conta a história de um grupo de prisioneiros que vivem acorrentados em uma caverna desde que nasceram. Eles só podem ver a parede do fundo da caverna, onde se projetam as sombras de objetos que passam por uma fogueira atrás deles. Eles acreditam que as sombras são a realidade, e não conhecem nada além delas. Um dia, um dos prisioneiros consegue se libertar e sai da caverna. Ele vê o mundo exterior, com o sol, as árvores, os animais e as pessoas. Ele fica maravilhado com a beleza e a diversidade das coisas reais, e percebe que as sombras eram apenas ilusões. Ele volta para a caverna e tenta convencer os outros prisioneiros a saírem também, mas eles não acreditam nele e o acham louco. O mito da caverna é uma metáfora para a situação do ser humano em relação ao conhecimento. Os prisioneiros representam as pessoas que só conhecem o mundo sensível, e que se contentam com as aparências das coisas. O prisioneiro que sai da caverna representa o filósofo, que busca o mundo inteligível, e que descobre as ideias ou formas verdadeiras. O sol representa a ideia ou forma do bem, que é a mais alta e a mais importante de todas, pois ilumina e dá sentido a todas as outras.
Platão também escreveu sobre outros temas como o amor, a amizade, a arte, a educação, a imortalidade da alma, a reencarnação e o destino. Ele criou uma das primeiras utopias políticas da história ocidental, a República. Nesse livro, ele descreve como seria uma cidade ideal, governada por filósofos reis, que seriam os mais sábios e os mais virtuosos entre os cidadãos. Eles seriam auxiliados pelos guardiões, que seriam os mais fortes e os mais corajosos, responsáveis pela defesa da cidade. Os demais cidadãos seriam os produtores, que seriam os mais habilidosos e os mais trabalhadores, responsáveis pela economia da cidade. Platão defendia que cada cidadão deveria exercer a função para a qual tinha mais aptidão, de acordo com sua natureza. Ele também defendia que todos deveriam receber uma educação adequada, baseada na música, na ginástica e na filosofia. Ele propunha uma sociedade harmoniosa, justa e feliz, onde todos viveriam de acordo com as ideias ou formas do bem, do belo e do justo. Platão morreu em Atenas, no ano de 348 a.C., aos 80 anos de idade. Ele deixou um legado enorme para a filosofia e para a cultura ocidental. Ele foi o mestre de Aristóteles, outro grande filósofo grego, que criticou e modificou algumas de suas ideias. Ele também influenciou muitos outros pensadores ao longo da história, como Plotino, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Descartes, Kant e Hegel. Platão foi um gênio que abriu as portas do conhecimento para muitas gerações. Ele nos ensinou que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos ver ou tocar. Ele nos mostrou que o ferro da razão pode bater na pedra da ignorância e produzir faíscas de sabedoria. Ele nos deu a chave para sair da caverna das ilusões e contemplar o sol da verdade. Ele nos convidou a chutar os preconceitos e os dogmas que nos impedem de pensar por nós mesmos. Uma das ferramentas mais poderosas que Platão usou para abrir a porta da compreensão foi o diálogo socrático. Através de perguntas e respostas hábeis, ele desafiava as mentes de seus interlocutores, revelando as inconsistências em suas crenças e guiando-os em direção ao conhecimento mais profundo. Platão não apenas abriu a porta para o mundo das ideias, mas também deixou uma marca duradoura na filosofia. Seu legado influenciou pensadores ao longo dos séculos, desde a Idade Média até os dias atuais. Sua visão da realidade como uma dualidade entre o mundo sensível e o mundo das formas ainda inspira debates e reflexões. E assim, meus amigos, nossa jornada pelo universo de Platão chega ao fim. Ao bater a porta do conhecimento, ele nos mostrou que a verdade está além das aparências, além das sombras da caverna. Sua chave filosófica continua a nos guiar, nos convidando a chutar as barreiras da ignorância e a explorar as vastas possibilidades do pensamento humano. Lembrem-se, a chave para a sabedoria está ao alcance de todos nós. Até a próxima, e continuem buscando a verdade além das portas de ferro da ilusão.